Então, vamos para alguns exemplos aí, né? Interessantes a respeito de deslocamento de equilíbrio e envolvimento das outras coisas. O brometo de metila, CH3BR, é um gás utilizado no combate de pragas. Então tá aqui. Ele falou que esse processo aqui é um processo exotérmico, tá? Em um recipiente contém 200 ml, foram borbilados 4 vezes 10 a menos 5 mol de brometo de metila, tá? Que reagindo parcialmente até atingir o equilíbrio, né? Vamos lá. Em seguida, foram adicionadas algumas gotas do indicador azul de timão, que adquire a cor vermelha em pH menor que 2, cor amarela no intervalo entre 2 e 8, cor azul no pH maior que 8. Escreva a primeira fórmula eletrônica do CH3BR, tá? Então, a primeira questão, né, que está sendo discutida aí, né, que está sendo mostrada nessa questão aí, que é uma questão da FAMERP de 2020, é montar a fórmula eletrônica que você tem aí no sistema. Então, vamos mostrar a fórmula eletrônica aqui dessa questão 1 aí. Então, dessa questão, vamos lá. Você tem fórmula eletrônica, então você vai ter o carbono no meio. Cada hidrogênio vai partilhar um parzinho eletrônico aqui com o carbono, né? Tá aí. Fechou um parzinho aqui bonitinho. E o bromo aqui do lado vai fazer também uma ligação, que a gente tem uma ligação aqui. E vai chegar e vai colocar assim, bonitinho, sem grandes problemas. Certo? Então, essa é a questão aí. Aí ele pergunta como é que o rendimento dessa reação ele é afetado, né, pelo fato de você aumentar a temperatura. Então, nós temos aqui uma reação absolutamente exotérmica. Então, você tem aqui o CH3BR mais a água, né, tem um equilíbrio aqui, e aí CH3OH mais o que? Mais o HBr. E o sistema ele é exotérmico, tá bom? Aí se você aumenta a temperatura, o que vai acontecer? A gente sabe que o equilíbrio desloca para a parte endotérmica, que se é exotérmica no sentido direto, é endotérmica no sentido inverso, né? Então, você tem, ele vai favorecer a inversa. Então, que é endotérmico. Consequentemente, se ele favorece a inversa, o rendimento da direta cai. Né? O rendimento do processo direto diminui. Pois, o que acontece? O equilíbrio desloca para a esquerda. Então, tudo isso aí que é o que a gente discutiu, bem aí discutido no nosso item A. Agora, no item B, ele fala assim: considerando que 50% do brometo de metila, né, ele adicionado à água reagiu e que 100% do brometo de hidrogênio, que é o HBr, né, formado foi ionizado, indique a cor que a solução adquiriu quando o sistema atingiu o equilíbrio aí dessa reação. Então vamos lá. A gente tem aqui a seguinte coisa, né? Temos aqui 4 vezes 10 a menos 5 mol de CH3BR em 200 ml. Vamos passar para 1 litro. Por quê? Porque quando ele pergunta o pH, a gente tem pH é uma grandeza, uma escala que vai estar associada à produção do HBr. Porque o HBr ele vai se transformar em H+, mais Br-, porque ele falou que ioniza completamente. Nem que não ionizasse completamente. O pH, a gente vê que pH é menos log na base 10, né?
da concentração de H+. Então, concentração molar de H+ é mol por litro. Então, a primeira coisa que é bom fazer, né, é passar isso daqui para 1000 ml. Ora, se em 200 ml eu tenho 4 vezes 10 a menos 5, em 1000 ml eu tenho 5 vezes mais. Eu vou ter 5 vezes 4, 20 vezes 10 a menos 5 mol. Então eu começo com 20 vezes 10 a menos 5 mol desse cara aqui, ó. E nada desses aqui, né? Aí ele fala que reage 50%, ou seja, 10 vezes 10 a menos 5. Então é os 50% que ele falou, ó, que reage no enunciado, né? Então eu vou ter aqui, como é 1 para 1 para 1, 10 vezes 10 a menos 5 mol. E como eu estou interessado no HBr, vai direto para o HBr, 10 vezes 10 a menos 5 mol. Tá tudo em 1 litro já aqui, ó, certo? Então, no equilíbrio, se eu não tinha nada no começo, 10 vezes 10 a menos 5 mol desse cara aqui, ó. Então, como ele vai ionizar 100%, você em 1 litro vai ter 10 vezes 10 a menos 5 mol aqui desse cara, ok? Então, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Agora, o pH de um sistema desse é um pH igual a 4, certo? pH igual a 4. Segundo o enunciado, né, porque menos log, né, é só simplesmente tirar o sinal de menos e tirar a base 10 e 1 aqui, né, é o próprio 4. Está no intervalo de 2 e 8. E no intervalo de 2 e 8 a solução é amarela. Tá? A gente vai trabalhar mais para frente pH, mas só estou lembrando aqui como é que a gente faz o cálculo de pH nessas situações. Legal? Então vamos para esse exercício 2 aqui. Ó. A amônia, uma das principais matérias-primas da indústria de fertilizantes, produzida num processo que a gente chama de processo Haber-Bosch. Né? Esse processo que a gente vai mostrar o reator a 200 atm, 405, e daí a gente vai fazer algumas afirmações, que é uma reação exotérmica. Então, as proposições, e aí ele fala quais são as corretas. Então, são 4 proposições, a gente vai analisar essas 4 proposições aí. A reação que a gente tem é essa daí que você está vendo. Aí, né? Um processo exotérmico, tem o ferro, um catalisador, está ocorrendo a 200 atm, 450 graus Celsius, só tem gás e tudo mais, né? Então vamos ver aí quais é a primeira proposição dele aí do sistema. Tá? O aumento da pressão no reator mediante a adição de um gás inerte pode parar, aumenta o rendimento do processo. Gás inerte não faz absolutamente nada. Então a proposição 1 é falsa. Não vai aumentar, não vai deslocar equilíbrio. Então pode ir para a próxima. O uso de catalisador mais efetivo aumenta o rendimento do processo. Não, não, não. Catalisador favorece tanto a direta quanto a inversa. Não aumenta rendimento de nada de formação de amônio. Então está errada a proposição 2 também. Tá? Proposição 3, aqui. Uma vez atingido o equilíbrio, não ocorrem mais colisões efetivas entre as moléculas de hidrogênio e nitrogênio. Sabe o que ele está falando aí? Que o equilíbrio é estático, ele não é um processo dinâmico, tá? Ele é um processo que tudo para. Isso é besteira. O equilíbrio é caracterizado pelo fato da velocidade da reação direta ser igual à inversa. É um processo dinâmico. A reação está acontecendo dos dois sentidos, só que as concentrações pararam de variar, né? Colisões estão acontecendo, né? Então, essa afirmação 3 absolutamente é incorreta. E a proposição 4, considerando que ainda exista superação de energia da energia de ativação, a redução da temperatura no reator diminui a velocidade da reação, tá? Então, ainda existe a superação da energia de ativação, ou seja, a reação ainda acontece, né? E vai acontecer. Você tem assim, você diminuir a redução da temperatura, diminui a velocidade da reação, mas favorece a formação de amônio. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na reação e a gente vê que na reação aqui,
quando você diminui a temperatura, você desloca o equilíbrio para a exotérmica. Ou seja, para onde o ΔH é menor que zero. Que no caso, a exotérmica é o sentido direto. Se a gente está vendo aqui. Então, no caso aqui é o sentido direto, sentido de produção de amônia, de produção de NH3, certinho? Então, você está produzindo NH3, isso daí tá legal. Só que, claro, que temperaturas mais baixas, isso tanto para a direta quanto para a inversa, deixam o sistema mais lento. Você diminui o número de colisões eficazes, o sistema fica mais calmo, né? O ritmo fica mais devagar. Então, de fato, essa proposição 4 é a única proposição verdadeira no sistema, sendo que todas as outras estão equivocadas nesse problema. Essa questão é uma questão do ITA. E essa questão 3 que a gente vai discutir agora considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo, né? Após submetê-las a um aumento de pressão, aumento de pressão, deslocamento de equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos da seguinte reação. Ou seja, ele está perguntando assim, tá, você vai aumentar a pressão, beleza? Qual vai para deslocar para a direita? Então vamos lembrar, se você aumenta a pressão, o sistema vai deslocar, a perturbação é aumentar a pressão segundo Le Chatelier, o sistema tem que ir para um lado onde ele vai tentar diminuir essa pressão, que foi provocada pelo aumento aí da pressão do sistema. É a minimização da perturbação. Então, se ele aumenta a pressão, a reação vai deslocar para onde há um número de mols que vai exercer menor pressão. Ou seja, vai ter que ir para um lado onde há menor número de mols. Então, você simplesmente tem que falar assim, se ele quer ir para o produto com aumento de pressão, você tem que garantir que no produto haja um menor número de mols somados dos gases aí com... E lembra que os números de mols são os números de mols dos coeficientes de balanceamento, tá bom? Então vamos analisar aqui, comparar esquerda com direita e a direita tem que ter um menor número de mols comparado com a esquerda. Então, na primeira reação, é 1 com 1 aqui na esquerda, dá 2 mols. Com 2 aqui, se mexer com a pressão 2 igual a 2, né? 2 da esquerda, 2 na direita, você não vai mexer em nada. Você pode alterar a pressão, não vai deslocar equilíbrio. Então, a afirmação 1 pode ir embora. A alternativa A está fora. A2 tem 3 mols no reagente, até o exemplo que eu usei em aula, né? E 2 mols na direita. 3 mols no reagente, 2 mols no produto. Então, aqui satisfaz, né? Você aumentou a pressão do sistema e aí o sistema vai ir para a direita, vai para o produto, no sentido de minimizar a perturbação. A 2 é a afirmação correta, é a B, mas vamos analisar as outras. A 3 tem 1 mol com 1 mol, 2 mols no reagente, 2 mols no produto. 1 mol aqui do CO2 e 1 mol do NO. Então, 2 igual não vai deslocar, é como o caso da 1. E na última, você tem a oposição da 2. Você tem 2 mols na esquerda no reagente e 2 aqui do hidrogênio com 1 do oxigênio, 3 mols na direita. Aqui você aumenta a pressão e o equilíbrio iria para a esquerda, ali ia buscar o lado com menor número de mols, que é o lado da esquerda, aqui que tem 2 mols comparado com 3 aqui na direita. Então, só que não é o que ele quer, não satisfaz. Então, é a alternativa B aí, ok? Certinho? Então, é isso, pessoal. A gente fez alguns exercícios, exploramos deslocamento com efeito de temperatura, exploramos deslocamento com efeito de pressão, falamos também de catalisador na questão. Essa questão que eu acabei de resolver, aí esqueci de falar, é da UERJ, tá? É só confirmar sim, da UERJ aqui. Perfeito, tinha anotado aqui do meu lado. E a primeira questão também envolveu um pouquinho de conta para a gente revisar, um pouquinho de alguma coisa que a gente vai ver em breve. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aí. Grande abraço, pessoal!